que pesquisar e ler toma tempo, né? Toma energia, aí a gente tem que ir lá, tem que ler, não é tão simples, né? Essas informações, se eu puxar no Wikipédia, Wikipédia, vai ter. Vai. Servidão do Tibete. O Michael Parenti, que é um historiador, que eu acho que ainda está vivo, ele escreveu um texto muito bom sobre essa questão do Tibete, cara. E como a gente acha, o mito do Tibete bonzinho, digamos assim, né? Que é essa questão da servidão, como o Tibete era uma parada extremamente ruim para os servos, que obviamente não era para o Dalai Lama, nem para a família dele, nem para os aristocratas tibetanos, mas era para a maioria dos servos. E como tem essa questão da propaganda que os Estados Unidos sequestra justamente para criar um contraponto contra a China. A mesma coisa, o que você me fala de Taiwan agora? Porque o entrave maior hoje está em Taiwan, não tá? A relação China-Japão é por causa de Taiwan, não é? Sim. O que está acontecendo aí? Há umas semanas atrás, a primeira-ministra japonesa, Sanai Takaichi, acho que esse é o nome dela, isso. Ela falou que se a China fizer alguma intervenção militar em Hong Kong, o Japão vai ter que se defender porque é uma ameaça à existência do Japão também. Em Taiwan. Isso, em Taiwan. Do nada ela fala um negócio desse. Porque o Japão ele é formado por uma ilha grande e várias outras ilhas menores que se estendem até próximo de Taiwan. Se eu não me engano, a ilha mais próxima é 110 quilômetros de Taiwan. Então ela fala... Mas o Japão mesmo, que a gente conhece, né? Tóquio, Kyoto, isso é bem longe de Taiwan, não é do lado, né? Então ela fala isso porque ela é fascista. Ela é fascista, ela elogiou discursos do Hitler, ela é fã da Margaret Thatcher, ela é fascista. Ela é fã do Trump também, né? Óbvio, né? E aí ela teve tem com o essa... Xi Jinping uns dias antes desse entrave acontecer, não foi? Não teve. E aí ela fala isso até para a base dela, né? Para jogar para a base dela. Porque no fim ela não tem plano nenhum, ela não tem nada de plano de nada. Isso só está afetando a economia do Japão, porque depois que ela fala isso, a China começa a pressionar o Japão. E as 3 principais empresas aéreas da China começaram a suspender voos para o Japão. Chineses correspondem a 25% do turismo no Japão. Tem várias cidades já no Japão desesperadas, porque o pessoal simplesmente está cancelando o hotel e voo e tudo, e acabou, né? Não vai ter turismo, os caras não vão ter o que comer. Além disso, a China suspendeu a importação de frutos do mar do Japão, e isso vai continuar escalando até o Japão arregar, porque em algum momento eles vão ter que arregar, eles não tem como bancar isso. A China, de forma direta, está embargando o Japão ali. Claro. Boa parte do que o Japão consome tem que vir de fora, né? A própria... Uma das desculpas que eles dão para a Segunda Guerra Mundial, para as invasões que eles fazem, é justamente essa, né? Aí a gente precisa invadir os outros porque a gente não tem petróleo, a gente não tem madeira, a gente não tem um monte de coisa que a gente precisa, a gente tem que sair invadindo. É a desculpa, né? Para imperialismo. O duro que quando você fala dessa forma assim, as pessoas vão entender o seguinte. Igual o Robertinho falou, a China está embargando o Japão. Né? Porque os Estados Unidos, eles sancionam a Rússia, sanciona a Venezuela, sanciona Cuba, né? E aí a China está fazendo a mesma coisa que os Estados Unidos fazem, mas não é a mesma coisa. São embargos, mas é uma situação completamente diferente, né? Não é nem próximo, Por exemplo, os embargos, a Coreia do Norte não pode comprar máquina de ressonância magnética. Porque a máquina de ressonância magnética tem algumas peças que podem ser usadas para uso duplo, uso civil e militar. A China não está embargando o Japão. O Japão continua fazendo negócio com todo mundo. A China só está falando, não vamos mais comprar seus frutos do mar. Chineses não vão mais visitar vocês. São decisões internas, né? A China da China. Isso, eu estou cortando a minha relação com o Japão porque você está interferindo na minha negociação. Minha política interna. Na minha política interna. Na minha política interna. Você está definindo que também já era um plano também que a China tinha com Taiwan, né? Existe isso também, né? O Japão está literalmente se metendo na política interna da China. E a China fala, então beleza, então eu vou apertar vocês onde dói, que é na questão econômica, né? E para ver como é interessante, o Japão não pode vender máquinas de litografia para produção de chips para a China, porque os Estados Unidos proíbem. Aí tudo bem, né? Você não vê ninguém falando, olha que absurdo, né? Máquina de litografia? Para produzir chip. Elas são máquinas para produção de chips. O Japão não pode vender. Isso é tecnologia japonesa? O Japão tem também, domina, né? Sim, domina essa tecnologia? Não.
Não é que o Japão domina. O Japão tem tecnologia que eles vendem, eles não podem vender para a China. Só para os Estados Unidos, no caso. Ou para os parceiros dos Estados Unidos, né? Ou Mas pros nesse caso você não vê a mídia aí falando, nossa, que absurdo esse embargo. Isso é um embargo. Se o Japão fizer, o Japão vai sofrer consequências dos Estados Unidos. E a China tem interesse nesses chips que a... Não, chips que não, o mas nas Japão máquinas tem? tinha, né? Ela Nas tem máquinas, interesse nessas sim. máquinas? Claro, claro. Não conseguiu desenvolver uma tecnologia dela, não? Já deve ter superado isso daí, né? A China já desenvolveu, mas se você tem a tecnologia dos outros, você não precisa gastar dinheiro e energia para desenvolver a sua, né? É a mesma, os Estados Unidos, eles impedem o país, os Estados Unidos não impedem a empresa, os Estados Unidos impedem o Japão como um país de vender equipamento e tecnologia de produção de chips para a China. E a Holanda também, a Holanda é um dos países mais avançados nisso, a Holanda também não pode vender. E aí a China nunca investiu no desenvolvimento de chips como eles investem agora, porque, vamos usar esse esforço em outras áreas. Porque não precisa, né? Tem um parceiro ali que dá para negociar com ele, né? É muito louco isso, porque a gente vem falando de geopolítica em vários episódios. E assim, a gente já falou aqui que os Estados Unidos, economicamente, ele não consegue mais comprar essa guerra com a China. Os caras já perderam já. E a única carta que os caras têm agora é de buscar conflito, né, em guerra. Vou tentar fazer uma guerra ali no Irã, vou tentar fazer uma guerra ali no Japão. É a única forma que os Estados Unidos têm hoje de se manter na superioridade, né? Vocês viram os Estados Unidos falar alguma coisa dessa treta aí da China e Japão, não? Não viu, né? Porque eles não têm como se meter, cara. Eles estão metidos até o pescoço. O Trump falou que não quer nem que a China movimente, cima, nem que o Japão. Quer dizer, mandou nos dois, eu acho. Não, ele não manda. O Trump não manda ninguém, né? Não manda nem na casa dele. Ele falou, essa semana ele ligou para o Xi Jinping para conversar semana passada, desculpa, para conversar sobre a questão da soja, porque a China tinha parado de comprar soja dos Estados Unidos, né? Até 3 semanas atrás, a China não comprou nenhuma soja dos Estados Unidos o ano todo. E aí a base do Trump começou a apertar o Trump. Então o Trump ele liga para o Xi para falar sobre algumas coisas, falar sobre a Ucrânia e falar sobre Taiwan. E aí o Xi Jinping falou, olha, Taiwan é nossa e é isso aí, cara. Você aceita que dói menos. E no outro dia o Trump liga para a primeira-ministra do Japão e dá um aperto neles. Vocês param de incomodar a China porque vocês não têm, vocês estão querendo brigar num nível que vocês não têm condição. E aí o Japão meio que começou a já se retrair nessa situação, porque de verdade eles não têm como bater de frente com a China. Se os Estados Unidos já está no limite de não conseguir, imagina o Japão, né? Então os Estados Unidos mandam o Japão baixar a bola, por quê? Os Estados Unidos estão até o pescoço na Ucrânia, está ameaçando invadir a Venezuela, eles não têm como garantir 3 frontes, né? Não tem como. E será que os Estados Unidos não estão fazendo uma de bom moço nisso aí, não? Que eu ouvi falar que eles vão colocar mísseis agora no Japão para aumentar o armamento do Japão, né? O Japão tá falando talvez de construir um Iron Dome japonês igual rolava lá em Israel para se proteger, linhas de defesa. Os caras estão falando mais de 1.000 mísseis que vão interceptar na decolagem. Eu vi uma matéria hoje que tipo o Japão está se preparando que a interceptação dele vai ser na decolagem. Se a aeronave for até eles, já vai interceptar. Se um míssil for lançado, já vai interceptar. E tudo isso com grana norte-americana ali, financiando os caras. Grana da onde? Começa no ponto que a gente estava falando ali. Essa grana vem da onde? Que os Estados Unidos não tem mais, né, cara? É a mesma coisa a Europa, né? Eles só tinham muito dinheiro porque eles roubavam do mundo inteiro. E acabou. Essa questão da Venezuela não tem nada a ver com narcotráfico, né? O Trump tá perdoando um traficante gigante lá, né, nos Estados Unidos. Porque não tem nada a ver com isso, cara. Os Estados Unidos, o negócio deles é pegar petróleo e o que der da Venezuela, que é o que eles fizeram no Oriente Médio. Que é o que eles querem fazer com a Ucrânia, vender a Ucrânia, rifar a Ucrânia agora para um acordo de paz, para eles poderem sair de lá militarmente e focar em outras áreas. E aí pegar o que der da Ucrânia em termos de recursos naturais. E aqui no Japão, eles não têm dinheiro, cara. Os Estados Unidos não têm dinheiro. Os Estados Unidos são um país quebrado. Tem toda uma teoria maluca aí de que eles vão resetar o Bitcoin, inclusive, para fazer dinheiro do nada. Porque sabem que o Bitcoin vai valorizar de novo, eles vão resetar isso aí, vão criar um valor absurdo para poder tirar dinheiro do nada. Porque os Estados Unidos são um país quebrado. Felipe,
Essa história de que os Estados Unidos está quebrado, isso aí a galera divulga isso fortemente, mas é que os rendimentos dos Estados Unidos, na verdade, ele nunca deixou de crescer. É que o da China cresceu desproporcionalmente a ponto de chegar próximo dele. Não quer dizer que os Estados Unidos tinham um rendimento e hoje não fatura mais. Ele continuou crescente. Outro ponto é que mesmo os Estados Unidos não crescendo como a China cresce, e ainda sendo combativo financeiramente com ela, porque financeiramente ainda é um competidor direto que a China tem. Somado ao Japão, que também está entre um dos maiores do mundo, né, um dos maiores economias do mundo, os dois juntos ficam com economia maior do que a da China. Ó o efeito Gustavo Machado. Gustavo Machado teve aqui e lobotomizou o Robertinho, velho. A gente vê a ficção que é o PIB dos Estados Unidos nessa questão das desculpa empresas. Desculpa aí, Felipe, desconsidera, por favor. O quê? Tá fazendo graça, continua aí, Filipão. Não, quem faz graça é você, ué. Tudo que fala, você tem que dar um complemento assim. Não, isso não. Rapaz, você falou a mesma coisa que o Machado falou aqui esse dia. Ele nem falou do Japão. Ele nem falou do Japão. Você só deu uma trocadinha. Você só deu uma trocadinha. Dos Estados Unidos. Ele falou dos Estados Unidos aqui em relação à China, exato. que é a maior economia, e você só acrescentou o Japão junto ali. E aí, é lógico, agora, o do Japão ele não falou, mas do Japão Felipe, é um efeito meu mesmo. Tá sem graça, porque é lógico que se você pega grandes economias e só essas economias, elas vão ficar maiores que a outra. A China é uma das maiores, claro. Mas se você somar outra com ela, vai ficar maior. Eu acho que é meio lógico isso. Pra mim é lógico. Talvez eu enganei de novo. É porque esse número dos Estados Unidos, ele é uma mentira, né, cara? É uma ficção gigante. Pega essas, que eles chamam de 7 magníficas, né? Que são essas empresas OpenAI, NVIDIA, etc. Eles pegam... O dinheiro fica girando entre elas porque é uma empresa investindo na outra e aí eles contam isso no PIB mais de uma vez. Isso é só um exemplo de como o PIB dos Estados Unidos é fictício. Como é que é? Não peguei não, Filipão. Repete aí. São várias empresas investindo uma na outra. Sim. Certo? A NVIDIA investe $1 na Microsoft, a Microsoft investe $1 no OpenAI, a OpenAI investe $1 de volta na NVIDIA. Eles contam esse dólar 3 vezes. E é o mesmo $1. Aí Isso nos Estados Unidos é feito há muito tempo. Você vai pagar a conta do hospital, conta lá a grana do hospital, o hospital teve um lucro, o hospital paga esse mesmo dinheiro pro plano de saúde, conta de novo esse mesmo dinheiro pro plano de saúde, cara. Isso assim, mas bem por assim cima, em tá? todo lugar, não é? Na Eu não sei se é assim em todo lugar, cara. Não é? Eu não sei se é assim em todo lugar. Mas não tem como você ficar contando o mesmo $1 várias vezes, né? E é isso que eles fazem nos Estados Unidos para inflar essa questão do PIB deles. Não, mas isso é o balanço das empresas ali, né? Você pega todo mês ali o fisco de uma empresa e o fisco da outra, que no fim só tem $1, né? Sim. Você entende que no fim só tem $1. Vamos então falar de uma parada que é mais próxima da nossa realidade. 25% das Forças Armadas dos Estados Unidos não comem todos os dias. Não, isso aí a gente tá ligado. Os caras eles não, aliás, eles não têm, eles não fazem 3 doentes, refeições. Né? Eles não fazem 3 refeições por dia, porque não tem dinheiro. Fora outros problemas, né? Os caras estão adoecendo mentalmente ali, né? Depressão. A gente estava conversando com um comandante aqui, todo dia tem 16, 20, quase 20 pessoas do exército americano tirando a própria vida, né? Já morreu mais gente por suicídio das Forças Armadas que lutaram no Afeganistão do que pessoas morrendo no Afeganistão. Só de estresse pós-traumático. Caralho, velho. Pô, e o que o Xi fala? Como que ele se prepara para essas ameaças aí do Japão? Eu vi que também a Rússia, que é um grande parceiro da China, não quis se posicionar nesse conflito aí. A Rússia se posicionou essa semana. Se posicionou? Sim. É? A Rússia apertou o Japão também. Mas como apertou o Japão? Claro. Porque o Normose, né, do lado do canal Normose, ele tem um vídeo muito bom que é o mito do japonês bonzinho. Que é como a imagem do Japão foi lavada pra gente enxergar o Japão como essa coisa fofinha, esse tiozinho da paz. E, na verdade, era um bando de fascista imperialista que dizimou mais de 25 milhões de pessoas só na China. Os caras escravizavam mulheres sexualmente para se divertir. Os soldados faziam isso com mulheres pela Ásia inteira.
O Japão era um país imperialista que ele só perdeu porque a China e a Rússia acabaram com eles de modo geral, assim, né? Não foi as bombas atômicas, né, dos Estados Unidos. Foi a resistência chinesa e depois a resistência soviética. E de todos os outros países junto, claro, né? Porque todo mundo acabou lutando contra o Japão aqui em volta, né? Então, a Rússia, quando vê o Japão se rearmando de novo e querendo se rearmar de novo, todo mundo, quando vê isso, fala, não, irmão, não. É por isso que na Constituição do Japão tem lá que eles não podem se rearmar. Por quê? Eu não sabia Porque disso. quando... Tem na Constituição japonesa? Sim, claro. Sabe quem escreveu isso? Os Estados Unidos. Em parte porque os Estados Unidos tem sempre a jogada. Por conta né? de Pearl Harbor ali, não? Não, claro que não. O Japão, olha só, os Estados Unidos, eles são tão arrombados que eles... A Segunda Guerra Mundial começa na China. O Japão invade a China em 1937. Os Estados Unidos continuaram apoiando o Japão, economicamente. Sim. Eles só param depois de Pearl Harbor. Aliás, eles param um pouco antes, e aí tem gente que diz que isso é que acaba ocasionando Pearl Harbor e tal, mas até pouco tempo antes de Pearl Harbor, os Estados Unidos continuava tendo negócio com o Japão, e o Japão matando o chinês a rodo. O massacre de Nanjing já tinha acontecido, e os Estados Unidos continuam apoiando o Japão. Em parte, os Estados Unidos apoiam o Japão para ser um contrapeso contra a União Soviética, depois ali de 1917, né? E em parte porque é um bando de fascista igual, cara. Estados Unidos é um país fascista, o Japão era um país fascista. É um país... de modo geral, né, não estou falando que todo japonês é assim, mas a mentalidade deles lá principalmente naquela época, xenofóbica, racista, e a gente vê isso com esses políticos de hoje no Japão de novo, né? Vamos começar a deportação em massa, porque os imigrantes que estão aqui não se adaptarem à nossa cultura, a gente vai deportar. Começa toda essa questão xenofóbica de um país que vai desaparecer porque não tem pessoas se reproduzindo. Tem canais falando aí que, tipo, Ucrânia e Rússia tava longe de ser uma terceira guerra mundial, mas Japão e China, sim. Uma terceira guerra mundial, se rolar. Japão... Eu sempre brinco, né? Se o Japão resolver... o exército, na verdade, eu brinco, e no fim é verdade. Porque o Exército de Libertação do Povo, o Exército da China, postou umas imagens de onde é que vão sair os ataques pro Japão se o Japão começar a se engraçar pra cima da China. O Japão vai virar um estacionamento, cara. Eles vão terraplanar o Japão. É simples assim. Eu vi esse vídeo do cara... É um soldado do exército chinês, não é? Que comenta nesse vídeo. Não sei. Não, eu só vi foto, na verdade. Eu não vi vídeo. O exército chinês mostrando o que faria com o Japão se o Japão fizesse algo. Não. O que eu vi foram assim, olha, a gente vai atacar o Japão saindo dessas regiões aqui, os mísseis vão atingir todas essas áreas aqui, simplesmente para o Japão ficar esperto. Porque se o Iron Dome de Israel, que era impenetrável, não aguentou o Irã, imagina a China. Se a Iron Dome vai aguentar a China, que está muito mais avançada em termos de tecnologia balística, que tem um volume muito maior de mísseis que o Irã, e que tem todo esse histórico do Japão ter invadido e matado 25 milhões de pessoas, ter cometido um estupro em massa, ter matado 300 mil pessoas em 2 semanas em Nanjing, e os chineses eles lembram disso, eles entendem que o japonês de hoje não é culpado, ok, mas a gente não pode deixar o Japão chegar no mesmo nível que estava antes para que isso aconteça de novo. Sabe aquela coisa que a gente sempre ouve dos judeus de nunca mais, né? Que nunca mais aconteça um holocausto? Foram 6 milhões de judeus mortos. Aqui foram 25 milhões de chineses. O chinês tem isso dentro deles, nunca mais. Não, o Japão nunca mais vai fazer isso com a gente. O chinês lembra disso, o chinês fala que nunca mais, mas mesmo assim, você pega a extrema-direita crescendo no Japão. Porque acaba a Segunda Guerra Mundial, esses fascistas japoneses que estavam aqui, muitos deles fizeram experimentos de humanos piores do que os nazistas. Esses caras são salvos pelos Estados Unidos, levados de volta para o Japão e colocados no poder no Japão. E é o mesmo partido que está lá no poder até hoje. Então a ideologia volta com esses caras para o Japão. Esses caras que não foram condenados, não foram julgados por nada, por crime de guerra nenhum. Obviamente, aí não foram condenados. O avô do Shinzo Abe, que foi o primeiro-ministro que foi assassinado, acho que ano passado, né? O avô dele era um criminoso de guerra dos mais altos, que eles chamam de AAA. Esse cara foi salvo pelos Estados Unidos e colocado no poder de volta no Japão. Então o fascismo nunca acabou. Você viu essa deputada japonesa que tá falando agora, ela quer copiar o que o Trump fez nos Estados Unidos, dessa América em primeiro lugar, levar isso pro Japão, tipo, o Japão em primeiro lugar, a ponto de expulsar
imigrantes, né? Os caras estavam tentando vai dar bem certo, né? passar um projeto lá no Japão de criar mais cemitérios, né, para muçulmanos. E aí essa deputada já votou contra, falou que não aprova a criação de cemitérios lá, e ela defende o Japão começar a tirar esses imigrantes para fora do Japão, igual foi feito lá nos Estados Unidos. E aí, tipo assim, a China, que é vizinha, que sabe o que passou, sabe o que viu, tá vendo esse movimento de extrema-direita crescer lá no Japão, e só tô tipo, beleza, eu tô aqui me armando, eu tô aqui preparado, mas eu acho que é muito pouco, velho. Você tinha que fazer algo mais, assim, sei lá, colocar um infiltrado ali dentro. Não. Isso rola no mundo inteiro, cara. Cadê a CIA? Cadê a KGB? A CIA chinesa? Cadê a inteligência chinesa agindo lá dentro desse país, velho? Tinha que rolar, ué. Tem um ponto interessante que tu falou, é o seguinte, imagina se fosse a China, na China, essa notícia de que não pode aumentar o número de cemitérios para muçulmano. Imagina como é que seria a reação da mídia no Brasil, nos Estados Unidos. Opa! No Japão? No Japão tu só sabe porque vocês acompanham, né, essas notícias e tal, mas ninguém fala nada. Tem perseguição gente até religiosa, defendendo. não. Tem gente até defendendo. Claro. Lá no Japão perseguição é cultural religiosa, cremar, então tem que cremar todo mundo. Tem que fazer mais cemitério, não. Tem não. Deixa aí. Vai deportar imigrante, não tem problema. E é interessante que, assim, o Japão, eles já tinham ideias, assim, lá no século XIX, nessas ideias expansionistas, e eles invadem a Coreia, na época era uma Coreia só, escravizam coreanos por esforço de guerra deles, de escravizar mesmo, né, de escravo, como era no Brasil. Muito semelhante ao sistema de escravidão do Brasil. E aí o Japão recebe essas ideias de supremacia branca, da supremacia europeia, dos Estados Unidos, suga alguma coisa disso aí, adapta para a realidade japonesa e cria essa ideia do imperialismo japonês. Então, aí quando você vem e fala, olha, eles querem copiar as ideias do Trump, é basicamente o que eles fizeram há 150 anos atrás. Pegar a ideia de supremacia branca, adaptar para o Japão e falar que é Japão first. E aí, quando eles têm... Da última vez que essas ideias cresceram no Japão e eles tiveram força econômica e militar suficiente, eles dizimaram populações pela Ásia inteira. Foi aquela unidade 971, não foi? Como é que é o nome da unidade? Não, e foi a Segunda Guerra Mundial, né? A unidade 731 é o que eles fizeram 731. de experimentos com os humanos na China. Mas eles invadiram a Ásia toda, né, cara? Eles chegaram na borda da Austrália. Essa unidade foi cruel, né, velho? Que os caras fizeram as maiores atrocidades aí, né, bicho? A gente sabe quantos % de água tem num corpo humano, em parte porque eles cozinhavam pessoas e mediam depois, né? Pra tirar água, né? Sim. Tinha experimento assim. É muito pior do que o que eles fizeram com o que os nazistas fizeram com os judeus. Não que não seja ruim, né? É uma parada pesada, mas o que foi feito na unidade 731 é muito pior. E os Estados Unidos, eles salvam esses cientistas e esses políticos que organizavam essa unidade 731 em troca das informações dos caras. Caralho, velho. Pesado demais, né, mano? Pô, tô sentindo falta de você aqui, Roberto. É incrível. Pô, tô sentindo falta de você, ué. Fazer, velho. Ele tá no Twitter? Não, ele tava aqui no chat aqui, tava trocando ideia aqui. Tava organizando o futuro da nação aqui. Foi reprimido, pô, foi mal, Albertinho, não foi isso. Não, eu não ligo, cara. Se eu te contar que eu já sou acostumado com isso. Tretou com o Robertinho, tretou com o Robertinho. Eu sou acostumado já. Até o Felipe já deve ser. É pra pôr uma pimenta na conversa, gente. É pra zoar aqui, né? Pô, velho. Se eu não fosse... Cara... É o good cop, bad cop. Não, e tem todo dia. Tretinha, tem todo dia. Você não... É que a galera... Eu já acostumei. A minha mulher já acostumou, a mulher dele... Todo mundo já é acostumado. Você faz mesmo. Se você não fizer, não... Não, se a Bianca ficar grilada, não vai rolar mais não, viu, Bibi? Se for, você fala aí que se tiver... Não gosto, não. É mais forte que você, cabeleiro. Eu sei que não é maldade porque você faz sem ver.
Não, mas eu fui muito paia mesmo, assim. Não, normal, foi o mesmo de sempre. Pô, tava zoando. Pra mim é normal, ué. Aprendeu com o Machado, todo esquiça e tal. Não, a raiva nem bom. é do Robertinho. A raiva que eu tô hoje é muito mais do Machado, velho. Eu sei que você sempre tá com raiva de alguém, sempre desconta em mim. É que a galera não entende. Também não, a galera bicho, não entende, velho. Isso, velho. Não, que paia. Agora eu vou ficar mal com essa parada, bicho. Nossa O senhora. que tá acontecendo, velho? Não, aí. Tô com o negócio aí, vamos lá. Filipão, me conta aí agora. Vamos ler uns superchats aqui? Tem